o programa de hoje, trazendo mais repercussões e também as punições daquele motim que a gente assistiu ao longo da semana de parlamentares bolsonaristas na Câmara ao longo da semana. Hoje a gente teve, agora há pouco, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, dizendo que o protesto teve caráter pacífico e legítimo para retomar a discussão sobre a anistia aos presos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Esse motim durou mais de 30 horas, a gente lembra, e atrapalhou o andamento de trabalhos importantes na Câmara dos Deputados. Nessa nota divulgada há pouco pelo PL, Valdemar da Costa Neto informou que o PL tem compromisso com a democracia, com a harmonia entre os poderes e o exercício das prerrogativas parlamentares. A gente lembra que ontem o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou as representações contra deputados que participaram do motim para a Corregedoria Parlamentar, o que pode aí levar à suspensão ou até à cassação dos mandatos deles. O corregedor Diego Coronel, vai analisar as condutas de 12 deputados que são do PL, partido de Valdemar da Costa Neto, aqui relacionada a essa nota, mas também de um deputado do PP e outro do Novo. Essa decisão ainda precisa ser analisada pelo Conselho de Ética da Câmara. A gente vai ter também o presidente do colegiado definindo um relator para cada caso, o que poderá reduzir ou não as punições. Processos importantes também de suspensão precisando ser votados em até 3 dias. Caso o afastamento dos parlamentares seja aprovado, terá início imediato. Os deputados também existem aí nessa prerrogativa, nessas previsões, terão salário, cota parlamentar e verba de gabinete suspensas também. Eu começo por aqui com a professora Denilde, analisando essa situação de um momento muito grave, não à toa tem repercutindo muito, inclusive na opinião pública, né, professora? E na avaliação de alguns parlamentares, Hugo Mota tem que aplicar algum tipo de corretivo para impor, de certa forma, um respeito depois dessas cenas que pegaram tão mal. Não se esperava algo diferente, a gente não esperava algo diferente dessa nota do PL, mas queria começar te ouvindo sobre ela especificamente, como chega, em que momento, o que sinaliza para o PL nesse momento tão grave da gente discutindo aqui. Olha, Natália, ela chega num momento até um pouco atrasado, né? Em termos, se a gente olhar que ontem já tinha aí a posição do Hugo Mota, mas é o que era esperado do PL para defender os mandatos dos deputados que vão ser suspensos, ou que pelo menos estão vão ter o processo na lógica aí da própria Câmara dos Deputados. Sinaliza para que o partido vai defendê-los, e coloca aí um ponto importante, traz um argumento que é fraco do ponto de vista do que a gente viu, né, do que se e aí toda a opinião pública, até todo o processo que foi do motim, de que era algo pacífico, né? De fato, eles não teve um movimento violento, mas também não foi um movimento considerado eticamente correto dentro dos parâmetros para uma casa legislativa. Então, ela tem aí uma função muito de demonstrar o apoio aos deputados, mostrar que o partido vai defender os mandatos, mas também reflete a dificuldade de dar algum senso e alguma narrativa possível para a própria opinião pública de forma geral. Do ponto de vista do Hugo Mota, ele tinha que fazer alguma coisa, né? Mesmo que depois no Conselho de Ética não tenha de fato se leve à suspensão dos mandatos, a mesa tinha que fazer alguma coisa, dado a gravidade que a gente viu de todo o processo. Então, para mostrar que tem custos, ações como essa, e impedir que se tenha novo tipo de estratégia como esse dos deputados aí que se rebelaram nessa última semana. Não tira atenção
né, não tira o que a gente vai ver ainda de embates dentro, do parlamento, mas pelo menos traz para o presidente da Câmara alguma capacidade de demonstrar que ainda tem, um papel importante, que tem capacidade de comando, que não sai tão enfraquecido desse processo. Então também é uma retomada aqui da própria lógica de comando da mesa e do presidente Hugo Motta. Então, de um lado, o PL vai fazer o que deveria já ter feito, que é feito uma defesa pública dos seus deputados, mas também reforça aí o quão grave essa situação foi, acho que para as pessoas entenderem também o quão grave foi esse motim que a gente viu essa semana. Importante isso, né, professora? A gente conseguir trazer a dimensão da coisa, a tradução do que está dentro da normalidade ou não, porque muito, como a senhora apontou, tem as questões das tais narrativas sempre dentro dela. Agora sim a gente consegue dar aqui uma boa tarde para o professor Ricardo Leães, conectado com a gente. Um prazer recebê-lo aqui, professor. Bem-vindo. Boa tarde, Natália. Tudo bem? Tudo certo, professor. Já vim aqui me adiantando com a professora Denilde, trazendo a repercussão, a nota esperada, porém um pouco atrasada, do PL sobre o motim dos parlamentares bolsonaristas lá na Câmara. Peço até para a gente abrir aqui novamente para trazer mais um trechinho. Ali é o texto final da parte dizendo que o PL expressa total apoio aos seus parlamentares que agiram, segundo eles ali, movidos pela responsabilidade de representar milhões de brasileiros que esperam que suas vozes sejam ouvidas. Continuando escrevendo ali, confiamos no devido processo legal e nas instâncias competentes para que se reconheça a legitimidade das suas ações. Eu acho que esse trecho final aqui da nota, professor, dá um pouco o tom do expectativa versus realidade, eu acho, até nessa discussão. Muito se vê nas análises falando que muito do que pegou mal desse motim, principalmente, além de fugir ali das regras do regimento em si, é que se esperava que a esse ponto do campeonato eles teriam um apoio muito maior de brasileiros, uma mobilização muito grande por essa discussão, mas vê-se ali uma situação quase que pontual na Câmara, chocando, de certa forma, e produzindo essas imagens que a gente vem analisando por aqui. Queria ouvir sua análise também desse ponto e da importância das respostas a serem dadas ao longo da semana. Como que o senhor acha que a gente vai ter até em tempo essa resposta ao longo dos próximos dias, como elas devem caminhar, na opinião do senhor? Exatamente, Natália. Eu acho que a gente não pode nunca perder a noção da gravidade do acontecimento. Infelizmente, no Brasil, ao longo dos últimos anos, a gente tem assistido uma série de processos que são muito diferentes da norma, do que a gente deveria imaginar como razoável em uma democracia liberal. A começar, é claro, pela tentativa do golpe de Estado que aconteceu em 2022 e agora que está sendo devidamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal. E a participação do Partido Liberal no meio disso tudo é de tentar convalidar essas ações, de tentar minimizar esses acontecimentos, de dizer apenas que eram protestos pacíficos, quando a gente sabe que não eram, que eram ações mobilizadas, bem articuladas, inclusive por políticos e por militares que tinham uma agenda bem clara de disruptar a agenda política democrática do Brasil. Então, a gente não pode nunca perder esse ponto de vista. Porque a questão da anistia, Natália, a gente não pode ignorar o fato de que, ao longo da nossa história, em vários momentos, a gente teve tentativas de golpe que não foram bem sucedidas. Antes do golpe de 64, houve, por exemplo, uma preparação para um golpe contra o presidente Getúlio Vargas, que também acabou não acontecendo em virtude do fato de que ele se suicidou, e isso acabou gerando uma comoção popular muito grande e freou essas iniciativas golpistas. Depois, já com o presidente Juscelino Kubitschek, houve outras tentativas de golpe também que foram frustradas, até que a gente, lamentavelmente, viu os acontecimentos de 64. E muito disso aconteceu porque, ao longo desse período, as pessoas que tentaram os golpes acabaram não sendo punidas, não sendo levadas aos bancos dos réus, e, dessa forma, com a livre impunidade, acabaram decidindo realizar um golpe subsequente. Então, é muito importante que a gente vire essa página na história da política nacional, punindo devidamente as pessoas que foram responsáveis pela tentativa de golpe,
porque é só isso que a gente pode punir. Algumas pessoas cinicamente têm dito que o golpe não aconteceu e que, portanto, não deveria haver punição, mas um golpe de Estado ele só pode ser punido justamente na tentativa. Depois que o golpe foi consumado, os devidos representantes legais da população brasileira seriam perseguidos e até assassinados. Então, esse momento ele é muito, muito importante e cabe agora à presidência da Câmara e do Senado adotar medidas contundentes contra esses deputados que impediram o funcionamento do Congresso Nacional. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa, existe uma placa que diz basicamente: povo sem parlamento é povo escravo. O que esses deputados do PL fizeram é tentar escravizar a população brasileira ao impedir o devido funcionamento da Casa dos Representantes do Povo Brasileiro. Isso não pode passar batido de forma alguma, precisa de uma punição à altura.